Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Esse ano foi um ano muito importante para nós, como igreja, como comunidade, porque nós falamos muito sobre responder aos céus, né? Desde janeiro até agora estamos falando sobre responder aos céus. Já estamos em dezembro, mês 12, e falando o ano todinho sobre responder aos céus, e eu fazendo uma retrospectiva hoje, ao preparar essa palavra, e pensando junto com o Espírito Santo, como é que foi a minha resposta aos céus nesse ano? O que os céus pediram, ou me comunicaram, ou falaram, o que o Senhor falou, que eu respondi? Como foi a minha resposta ao que os céus disse? Porque Deus, Ele está se movimentando. Deus, Ele está fazendo algo na nossa cidade, no nosso meio, na nossa família. E Ele está nos chamando. Mas a minha resposta é sim ou não. Se eu vou segui-lo, se eu vou fazer parte dessa obra que Ele está fazendo, ou se eu vou ser apenas espectador daquilo que Ele está fazendo. Eu quero ser, irmãos, não quero ser espectador, quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa cidade. Amém? Então, através dessa palavra, faça uma retrospectiva, você que já veio desde o início do ano, que já sabe disso. Como foi a sua resposta aos céus nesse ano de 2024? E nós temos um subtema, todo mês. Esse subtema desse mês de dezembro é unidade. É unidade entre nós e o Senhor, e nós também com os irmãos. Abra comigo, por favor, João capítulo 17. João capítulo 17. Para a gente falar só para eu falar algo a respeito disso. A partir do versículo 22. João 17, 22. Diz assim. Eu estou usando a ARA, tá? A revista atualizada. Isso, top. Isso aí. Versículo 22 de João capítulo 17. Eu lhes tenho transmitido. Aqui, irmãos, é a oração sacerdotal de Jesus. É Jesus aqui orando pelos discípulos, amém? Pelos discípulos e também pela igreja. Também por nós. João capítulo 17, versículo 22 diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então aqui Jesus está orando ao Pai, falando: Pai, como eu e o Senhor são um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando a igreja anda em unidade, quando a igreja anda em comunhão, ela abala o mundo. As pessoas, elas precisam saber que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por elas através de nós. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Então as pessoas, elas precisam crer que Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, através de alguém. E esse alguém somos nós. Ou esses alguéms. Estou brincando. Mas essa pessoa somos nós. Essas pessoas somos nós. Para que o mundo creia que tu enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Uma das crises hoje no dia a dia, no meio das pessoas, é o amor de Deus. Se Deus mesmo ama elas, as ama. Através de tudo que elas estão vivendo, através de tudo que elas estão vivendo em comunidade, ou conflitos e inseguranças internas. Para ficar mais claro, na década de 50 e de 60, houve um estudo sobre vícios, drogas e etc., com ratos. Então, um cientista pegou um rato, colocou na gaiola e colocou lá uma água. Água pura e outra água lá com drogas. E o rato ia lá e tal, brincava um pouquinho, aí voltava, bebia da água pura, depois bebia da água com drogas, aí depois ia lá, voltava, ele bebia da água pura, depois com drogas. Depois os cientistas viram que eles só ficaram
um rato só ficou bebendo da água com drogas. Não estava bebendo mais a água pura, mas só com drogas, só bebendo aquela água, e depois ele morreu. Beleza, então eles falaram assim, uma das causas de vícios e uma das causas que as pessoas se afundam nas drogas é a solidão, ou a pessoa solitária, porque ela quer se saciar em algo que dá prazer nela. Então ele chegou a essa conclusão. Só que, ao passar dos anos, o cientista pegou vamos dizer assim, esse piloto que esses outros cientistas fizeram e começaram a trabalhar em cima disso. Recentemente, há uns 10 a 15 anos atrás, outro cientista olhou toda essa obra que esse cientista primeiro fez e falou, cara, tem algo errado. Por que ele fez esse experimento com ratos? Sendo que ratos, eles vivem em comunidade. Rato não vive sozinho, rato vive em comunidade. Então, nós vamos fazer o mesmo estudo, mas com vários ratos vivendo juntos. Aí fizeram tipo uma vila de ratos, aí botaram aquelas rodinhas, colocaram lá os ratos tudo junto, aí colocaram, os ratos tiveram filhotes, etc., e ficaram uma comunidade ali de rato, um monte de ninhada de rato lá dentro, e eles colocaram água pura e também água com drogas lá. E foi verificado o seguinte, que eles iam lá, bebiam água pura e tal, depois bebiam água com drogas lá, aí voltavam para também se divertir, aí depois ia beber água pura, depois com drogas, e depois eles começaram a beber só água pura, só água pura, só água pura, e esqueceram da água com drogas. Eles chegaram à conclusão que a comunhão salva vidas. Chegaram à conclusão que a unidade, que a comunhão, que a comunidade salvam vidas. Por quê? Porque o solitário, a pessoa sozinha, ela procura prazeres para se saciar. E a vida de comunhão de uma igreja, ou a vida de comunhão de pessoas, elas curam umas às outras. Agora, só para concluir essa parte, como está a nossa vida de comunhão? Ou a nossa vida de unidade uns com os outros? Porque, por exemplo, se você estiver precisando de ajuda, de algum favor, de algo extrema ajuda, você pode olhar para a sua lista de contatos no seu WhatsApp, no seu celular, e falar, eu posso contar com esse fulano, essa. Se de madrugada você precisar de ajuda, tem pessoas que você pode ligar, chamar no WhatsApp, etc., que possam te ajudar? Então eu comecei a rever isso nessa vida de unidade, de comunhão. Fala, cara, como é que eu estou andando em unidade, em comunhão com os meus irmãos, com a minha família e com os meus amigos? Então, nessa noite, que você vai com essa breve palavra sobre a sua vida. Nós precisamos de comunidade, nós precisamos uns dos outros. Deus também escolheu ser amado no outro, através de você. Amém? Glória a Deus. Beleza. Abra comigo agora 2 Reis, capítulo 23. Bora lá. 2 Reis 23. A partir do versículo 1. O contexto dessa palavra aqui, irmãos, é o seguinte. O rei Josias, 2 Reis 23, né? Aqui é na época do rei Josias, ele estava purificando o templo. Ele começou a obedecer a palavra de Deus, começou a obedecer a palavra do Senhor e viu que muita coisa estava errada dentro do templo e começou a purificar o templo daquilo que não era da parte de Deus. Então 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 4, 2 Reis 23, a partir do versículo 4 diz: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feitos para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus.
Também tirou da casa do Senhor, da casa de quem? Do Senhor, de dentro da casa do Senhor, o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa de quem? Do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Então você viu aqui o que tinha dentro do templo do Senhor. Só bagaceira. Tudo quanto era de Baal, tudo quanto era de adoração a outros deuses, tudo quanto não agradava ao Senhor, colocaram os sacerdotes, o povo, colocaram dentro do templo do Senhor, para adorar outros deuses. Dentro da casa do Senhor para adorar, não o Senhor, mas outros deuses. Você imaginou? Você chegar na sua casa, você construindo algo para o Senhor, ou algo da sua convicção, e chegar lá ver outra coisa totalmente diferente daquilo que você está acostumado, ou daquilo que foi estabelecido para você. O povo colocou dentro da casa do Senhor até prostituição cultual. Uma casa de prostituição dentro da casa do Senhor, para o quê? Para desagradar ao Senhor, para ferir a santidade do Senhor. Dentro do santuário, dentro do templo. Agora, o mais interessante, que aqui era o templo físico, era o templo onde Salomão fez o templo, etc., o templo físico de Salomão. Só que agora, no Novo Testamento, há também um templo e um santuário do Senhor. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 6, por favor. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou templo do Espírito Santo? Ou casa do Espírito Santo? Que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora você vê que no Antigo Testamento era o templo físico, onde faziam isso tudo na casa do Senhor, e Josias purificou o templo, falando assim, aqui só adora a um Deus, o Criador dos céus e da terra. E nós hoje somos também templo da casa do Senhor, somos santuário de Deus, somos casa do Senhor. E o que está sendo apresentado no altar do nosso coração? Como está a nossa vida como templo do Senhor em adoração a Deus? Porque somos templo, somos casa. Nesse templo, nessa casa, há adoração, há contemplação, há devoção a Deus. E como é que está a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar como templo do Espírito Santo dia após dia? Agora, por favor, abra comigo em Hebreus capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, 1, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aleluia! Você viu que o templo físico, o que acontecia? A gente olha para nós como templo de Deus e vemos dentro de nós como é que eu estou comportando a presença de Deus. E por esta razão, irmãos, e por esta palavra, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que a gente jamais se desvie delas.
Lá no Antigo Testamento, o povo, os sacerdotes, eles adoravam outros deuses, a outros ídolos, faziam prostituição, queimavam incenso e etc. a outros deuses, porque eles não se apegaram ao que receberam do Senhor. Eles não se apegaram a essas verdades. Eles não andaram nisso. E se você vê o Antigo Testamento, lê depois o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que 1 Crônicas e 2 Crônicas é tipo a história contada de 1 Reis e 2 Reis, tem várias coisas lá, bem interessante. Se você não gosta de genealogia, é para você que lá tem muita. 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, é só genealogia. Só filho de quem, filho de tal. Muito bom. Então leia. Mas você vê que esse povo, que os sacerdotes, os reis, eles não se apegavam àquilo que recebiam do Senhor. Eles não se preocupavam com a vida de Deus. Por quê? Porque os sacerdotes de Baal, ou profetas de Baal, outras pessoas, davam um caminho mais fácil para eles. Se você sacrificar isso a Baal, vocês sabiam que eles sacrificavam, matavam até os seus próprios filhos por Moloque, o deus que se alimentava de sacrifício de crianças? Eles matavam seus próprios filhos, o povo de Deus, que habitavam, que andavam no templo do Senhor. Por quê? Eles não se apegaram com firmeza às verdades ouvidas. Eles se desviaram delas. O Antigo Testamento fala que das tábuas da lei, das tábuas de Moisés, né, das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, grandes verdades que eles não se apegavam. Mas a gente fala muito daquele povo. E eu, velho? Como é que eu estou andando? Será que eu estou me apegando com verdade, com firmeza às verdades ouvidas? Será que eu não estou me desviando das verdades do Evangelho? Porque, irmãos, eu não procuro Deus, a gente não procura Deus para mudar de vida. Eu procuro Deus porque Deus é a vida. Porque Jesus, Ele é a verdadeira vida. Não apenas para mudar. Deus, Ele habitava no meio do seu povo. No Antigo Testamento, o povo estava no deserto, tinha uma tenda lá, Deus habitava naquela tenda e o povo ao redor da tenda. Deus era vizinho da galera. Agora Deus habita dentro de você. O Douglas Gonçalves, né, lá do Jesus Cop, ele fala bem assim, tem gente que quando chegar lá vai querer falar com o apóstolo, falar com Moisés, falar com Abraão, de como era andar com Deus e etc. Mas já pensou, ele falando, né? Mas já pensou Abraão chegar para você, eu andei com Deus mesmo, fui amigo de Deus, etc. Eu ouvi a voz dele, agora me fala, como é que era Deus habitando dentro de você? Olha só a pergunta de Abraão, ele fala assim, Abraão pode perguntar, eu ouvia Deus, mas ele não habitava dentro de mim, mas como é que era essa contemplação, essa firmeza de Deus, Ele habitando, andando dentro de você? Como é que é, irmão? Como é que é? Me fala aí. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E com isso, irmãos, eu preciso adorar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Porque, irmãos, tem muitos de nós, eu falo de mim, eu falo por mim. Muitas das vezes eu só adoro a Deus, eu só canto a Deus com canções prontas. Só com canções prontas, eu sei as músicas que o Breno cantou aqui, aí eu canto e etc. É muito fácil e muito bom, maravilhoso adorar a Deus com canções prontas. Mas se um dia a equipe de louvor chegasse aqui em cima e falasse assim, eu não vou cantar nada, a gente só vai tocar os instrumentos e vocês que vão cantar. É vocês que vão adorar. A gente quer extrair, Deus quer extrair do seu coração um louvor agora. E aí, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Se aqui vai ficar só tocando os instrumentos. E a igreja que vai se levar, vamos dizer assim, a Deus. Sem precisar, alguém aqui está conduzindo vocês. Assim como você na sua casa. Como seria? Como a gente reagiria?
disso. Tem uma música do Gui Tavares que fala bem assim, e se não houvessem as canções prontas? O que eu cantaria e o que eu derramaria para ti? E se a gente chegasse aqui um dia, não tivesse cantoria nenhuma, ninguém cantando, só os instrumentos, como seria a nossa reação? Se não houvesse canções prontas aqui, o que do seu coração saía para o Senhor? Às vezes saía dor, desespero, sorriso, grito, gargalhada. E é isso que Deus quer, cara. A Bíblia diz, Jesus, ele parafraseando Isaías, ele fala bem assim, Mateus 15:8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que sai dos seus lábios e o que sai do seu coração? Deus, ele quer saber o que vai sair do seu coração, que é isso que é a verdade que Deus quer. E nessa mesma música fala assim, escuta, ó Deus, o que o meu coração derrama para ti. Não, escuta, ó Deus, estava cantando aqui na mente. Escute, ó Deus, o som que sai do meu coração para ti. Meu Deus. Qual o som que vai sair do seu coração para Deus? Cara, às vezes é som de desespero. Às vezes é som de dor. Cara, é esse som que Deus quer que você exale, que você faça para Ele. É esse aí. Os seus lábios não precisam estar longe do Senhor, tem que estar perto do Senhor, e o seu coração precisa estar perto do Senhor. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Será que muitas das vezes nós viemos na igreja ou na sua casa, eu falo da vida ordinária, será o quanto que eu estou demonstrando algo vão para o Senhor? Irmão, você pode chegar na sua casa e ser sincero com Jesus. Aqui, ser sincero com o Senhor, Ele vai te ouvir, cara. Que os seus lábios, que o seu coração esteja perto dEle, não longe. Você pode cantar, você pode gritar, você pode falar, mas, cara, Deus, Ele quer extrair aquilo que está dentro de você, quer extrair. Mas você precisa da chave, você precisa abrir esse teu coração aí, para que Ele faça, para que Ele haja, para que Ele fale. E a adoração, o interessante é que Davi, ele descobriu algo muito interessante. Quando a gente vê Salmo 63, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, etc. É um salmo muito legal, salmo de Davi. Só que o contexto era totalmente inverso, o contexto era totalmente louco. Que o contexto dessa palavra de Salmo 63 é que Davi ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão usurpou o trono de Davi. E Davi estava fugindo e foi para o deserto. Cara, ele chegou no deserto, viu aquele monte de areia lá e tudo, ele começou a adorar a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra seca, exausta e sem água. Ou seja, ele estava vendo o deserto, vendo aquela terra lá, vendo aquela areia e fala, Deus, o meu coração está desse jeito, ansiando pelo Senhor. Eu preciso das Tuas águas. E é isso que o Senhor quer arrancar de nós. E quando Davi, ele instituiu o tabernáculo de Davi, ele colocou os sacerdotes para adorar diante da arca de Deus, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 24 por 7. Todo dia, toda hora havia adoração diante da arca do Senhor. O que eles cantavam? Não sei. Mas estudiosos falam que eles ficaram anos assim e eles não repetiam nenhuma canção. Por quê? Não eram canções prontas, era do coração, cara. Era aquilo que eles tinham dentro do coração deles, que eles colocavam diante da arca, diante do altar. Podia ser toda a sua podridão, toda a sua dor, todas as suas mazelas emocionais, não importa. O que importa é diante de quem ou para quem você está colocando isso. É por isso que nós precisamos ser amigos de Deus. É por isso que Jesus ele não é uma programação de final de semana. Não é apenas no domingo que você vai encontrar Jesus, aleluia. É todo dia, cara. É todo dia, 24 por 7. Você precisa derramar o seu coração.
Então, os sacerdotes, os levitas, diante da arca do Senhor, esses estudiosos falaram que eles não repetiam canções, porque o seu coração estava cheio de amor, ou temor, ou graça diante dele, e falava: Deus, a minha sincera adoração eu coloco agora diante de ti. Mas isso eu estou falando da nossa vida diária, da nossa vida ordinária, que daqui você vai para a sua casa, amanhã você vai trabalhar, depois você volta para a sua casa, você vai para a igreja, etc. Mas com quem você vai ou com que intuito você vai? Amém? Glória a Deus. Então, adore ao Senhor com canções prontas, mas adore o Senhor com aquilo que está dentro do seu coração, cara. Se derrame ao Senhor. Faz um exercício. Quando você for orar, coloca só instrumental lá. Bota lá o instrumental gospel, deixa só as instrumental e começa a cantar, começa a falar, chorar, a se derramar ali diante do Senhor, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Para você ver o que Ele vai extrair de você. O que Deus vai extrair de você. Agora abra comigo Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Deixa eu abrir aqui também. Romanos 7. A gente vai ler alguns versículos aqui. Aleluia. Romanos 7, a partir do versículo 18. Diz assim. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que é mal. Não, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Só até aí. Aqui, Paulo está falando da sua velha natureza. O bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Isso por quê? Porque é o pecado que habita nele, isto é, na sua carne. Aqui ele está dando uma explanada sobre a sua velha natureza, sobre as dificuldades. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele está sendo vulnerável, falando assim, ó, cara, eu peco, eu falho, eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. O que eu não quero fazer, isso eu estou fazendo, mas eu sei o que é o pecado que habita em mim. O meu coração tem prazer na lei de Deus, mas vejo que os meus membros têm outra lei. Então fica o meu prazer nas leis de Deus guerreando contra a minha mente. E assim eu me faço prisioneiro do pecado. Então o apóstolo Paulo fala, cara, eu me sinto muitas vezes preso no pecado. Aqui, Paulo, eu estava estudando, Paulo entra em uma crise. Cara, eu estou em Deus e tal, como é que os meus membros, como é que eu fico assim? Então fixe nisso aqui. Aqui ele está falando sobre a sua velha natureza, sobre aquilo que ele quer fazer o bem e não consegue fazer. Agora o versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala, meu Deus, como eu sou desventurado. Quem me livrará disso, do corpo dessa morte? Mas aqui, irmãos, tem algo bem interessante que eu vou falar para vocês. Talvez você não saiba. Mas eu vou falar algo para vocês aqui bem interessante a respeito desse versículo aqui. Preste atenção. Oi? Romanos 7, 24. Esse aí. Romanos 7, 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso, pode deixar esse versículo bem aí. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os romanos, amém? Para os romanos. Houve uma época, antes dos romanos, antes da ascensão do Império Romano, houve um povo chamado etruscos, que era um povo, que era uma civilização,
que eles eram muito severos na sua doutrina, vamos dizer assim. Eles viviam também na Itália, na península da Itália, e eles vieram antes da ascensão do Império Romano. Então, eles tiveram muita influência no Império Romano, naquela época, antes de Jesus, antes do apóstolo Paulo, na verdade, antes do apóstolo Paulo. Então, muitas coisas, doutrinas ou ensinamentos que os romanos tiveram, eram desses etruscos. Eles tinham piratas lá também, era uma galera assim bem bizarra. E dentre esses etruscos, eles tinham uma pena macabra, ou bem severa, ou bem maligna, de torturar as pessoas. O que eles faziam? Eles faziam um ato chamado, necroforia. Necroforia. Que é a junção, é uma palavra grega, que é a junção de duas palavras. Necros significa cadáver, e forel significa trazer, ou seja, trazer o cadáver. O que eles faziam? Eles faziam isso com assassinos. Quando uma pessoa deliberadamente matava outra pessoa, um assassino matava outra pessoa, né? Claro, um assassino. Eles matavam outra pessoa, o que eles faziam? Pegavam o assassino, prendiam o assassino, pegava o corpo, o cadáver, colocava no lugar o corpo, e antes do corpo entrar em putrefação e decomposição, o que eles faziam? Pegavam esse corpo, amarravam no assassino. Eles amarravam. Isso era a pena deles para quem era o assassino. Mas não amarravam apenas, não. Era boca com cadáver, nariz com nariz, olho com olho, era assim, ó. Eles amarravam e a pessoa ficava até morrer junto com esse cadáver. Agora imagina aí, o cadáver entrando em decomposição. Imagine aquelas larvas saindo do nariz. Vou continuar, tá aqui, vou continuar. Imagine a contaminação que esse ser humano tinha através desse cadáver. Imagine o fedor dessa decomposição, dessa putrefação, desse apodrecimento. Imagine as doenças que ele recebia. Essa era a pena para quem era um assassino. Passar o resto da sua vida vivendo amarrado com um cadáver. Era a necroforia. Imaginou aí? Difícil, né? Mas Paulo ilustra isso falando da nossa velha natureza. Às vezes você está abraçado com a sua velha natureza dentro de você. Deixa eu beber água para você ficar pensando aí nas larvas aí. Você já imaginou essa pessoa querendo comer? Querendo beber água? Amarrada com um cadáver? Esse era o contexto que o apóstolo Paulo estava falando. Porque os romanos, eles conheciam as histórias desses etruscos. Então os romanos sabiam disso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele fala, cara, a minha velha natureza está me matando. Eu estou desse jeito, eu estou abraçado na morte. Eu estou abraçado com a minha velha natureza. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas nós, sendo carregados pela nossa velha natureza, não exala o bom perfume de Cristo, exala podridão, exala mau cheiro, exala mau testemunho. Agora vai ter Natal e Ano Novo, às vezes nós somos os mais chatos da nossa família, cara. Existem os xiitas, né, lá os radicais, e existem os chaatos. Muitos de nós, isso eu aprendi do Murakava, Alexandre Murakava. Então, irmãos, aqui ele está falando da velha natureza, que algo morto dentro dele, a sua velha natureza, mesmo assim, leva ele para fazer o contrário da palavra de Deus. Ele faz o contrário da palavra de Deus. Ele fala, cara, desventurado homem que sou, quem me livrará disso? Do corpo desta morte? Quem me livrará desse corpo em decomposição que está dentro de mim? O que eu estou fazendo com a minha vida?
que eu não sou o bom perfume de Cristo, que eu não exalo o bom perfume de Cristo que gera vida, mas eu exalo um cheiro de cadáver que não traz vida, mas traz morte na vida das pessoas. É nesse contexto que o apóstolo Paulo estava falando, irmãos. Agora pega essa palavra e coloca no contexto da sua vida hoje em dia, do seu cotidiano. Qual o perfume que está sendo exalado de você e de mim? Amém? Qual o perfume? O que é que está acontecendo com a minha vida para com Deus? Cara, eu falo que eu sou cristão, evangélico, vou para a igreja, mas Jesus, ele não é uma programação de fim de semana, de dia em dia, vão uma vez sim, outra não. Eu não estou falando que você só encontra Jesus aqui, mas pessoas só querem encontrar Jesus aqui. Cara, Jesus está lá no seu quarto, lá na sua casa. Está lá dentro do seu quarto, do seu banheiro, onde você está cometendo o seu pecado. Ele está lá. Aí eu sou tão incrédulo que não creio que Jesus está lá. Jesus está lá, velho. Então nós precisamos mudar disso, mudar de vida, mudar nisso. Só que Jesus tem algo para nós. O mais interessante é que nós somos o bom perfume de Deus, de Cristo para com Deus. E Jesus é essa boa notícia do Evangelho. Se Jesus está em nós, nós exalamos um bom perfume, nós temos a graça de Deus em nós. Agora, olha só o mais interessante. O apóstolo Paulo fala isso tudo, fala as suas mazelas emocionais. Aqui ele está falando das suas fragilidades, falando do seu pecado, falando do que ele tem prazer, do que ele não tem prazer e tudo mais. Ele fala, eu estou cometendo isso. Tem um morto aqui comigo, exalando putrefação, exalando mau cheiro, está em decomposição. Mas olha o versículo 25, cara. Olha o versículo 25, Romanos 7, 25. Por favor. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente... Vai. Eu vou ler aqui mesmo. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o que ele fala. Depois de tudo isso, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, apesar de tudo isso que eu falei, Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo pode mudar a sua velha natureza para uma nova natureza. Pode mudar isso de dentro de nós. Eu não estou falando para você, se porventura aqui só, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Estou falando para nós, para todos nós que estamos aqui, mesmo crentes evangélicos, nós alimentamos a nossa velha natureza quase que diariamente. Mas ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, Efésios 4, 22, não precisa abrir, a 24 diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, ou da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a cada dia nós precisamos despojar da velha natureza e se revestir da nova natureza, do novo homem, da nova pessoa, que é segundo Deus. Não é segundo nós. Salmo 115 fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, a nossa vida diária, a nossa vida comum, ela precisa estar no Senhor, em Deus. Rodeado de amigos, rodeado de pessoas que também queiram o Senhor. Para quê?
para que quando você encontre pessoas que estão fora dessa comunhão, fora do evangelho, elas precisam te olhar e falar, cara, o que você tem? Aí você fala, o bom perfume de Cristo, Jesus Cristo. Porque, cara, o nosso objetivo maior é esse, irmãos. Não é viver de nós para nós mesmos. Porque Deus, Ele é amado no outro, Ele decidiu ser amado no outro. Mas nós queremos ficar amarrados com esse cadáver. Nós queremos ficar juntos com esse cadáver, com essa velha natureza. Às vezes, igual eu falei, no final do ano, Natal e Ano Novo, a gente se reúne com a nossa família muito. Cara, é um bom momento para você dar testemunho de quem você é em Deus, para você não ser chato. Um dia eu estava falando com um rapaz, ele era católico. Eu falei, cara, o problema não é você ser católico e eu ser evangélico. O problema é a gente ser chato. É você querer colocar a sua religião minha goela abaixo e vice-versa. Porque a gente não se ajunta e vai dar comida aos pobres, vai pregar o evangelho. Mas a gente não quer fazer isso não, irmão, a gente quer debater. A nossa velha natureza, ele está certo, eu estou certo, ele está errado. Não, cara, você pode crer naquilo que você crê, naquilo que você entende como palavra de Deus e dar testemunho. Mas a gente fala muito dos ídolos da igreja católica, de outras religiões e tudo mais. Só que, se você vê, no Antigo Testamento principalmente, você vê que muitos adoravam ídolos dentro da casa do Senhor. Ou seja, se nós somos o templo do Espírito, que ídolo a gente está adorando aqui dentro? Às vezes o seu ídolo é você mesmo. Às vezes eu estou adorando algo e reclamando da adoração dos outros. E não olho para mim mesmo. E não olho para dentro de mim. Mas eu preciso olhar para mim e ver Cristo. Ou olhar para mim e não ver nada de bom, mas o que é bom é Cristo. Porque a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Então é Cristo que é a esperança. É Cristo que é o Senhor. É Cristo que é a boa notícia. Eu estava vendo um pregador falando, a pior notícia, ou a pior coisa que aconteceu foi matarem o Filho de Deus. A pior coisa que aconteceu foi matar o Filho de Deus. Mas a melhor coisa que aconteceu também foi matar um Filho de Deus. Foi Jesus Cristo morrer na cruz por mim e por você. Por isso nós estamos aqui. Porque Ele é a boa notícia do Evangelho. Jesus Cristo é a boa notícia, irmãos. E a gente precisa se revestir do novo homem e despojar da velha natureza. Agora olhe para a sua vida agora. E veja, como que eu estou vivendo a minha vida. O pastor pregou domingo passado sobre uma vida que se expande. Como que essa vida está se expandindo para mim? Como é que eu estou vivendo essa vida? Como é que eu vou viver a minha vida quando eu chegar em casa, quando eu sair daqui? O mais interessante, irmãos, é quando você sair daqui. Lá fora, lá que vai ser bom para nós. Mas igual eu falei no início, como está sendo a nossa vida de comunidade, de comunhão uns com os outros? Pessoas, elas ferem pessoas, mas também pessoas curam pessoas. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, algumas pessoas feridas e etc., com pessoas, eu falei, cara, beleza, velho. Ore para o Senhor te curar e você perdoar essa pessoa. Mas assim como pessoas te feriram, pessoas também podem te curar, cara. Pessoas curam pessoas através da graça de Deus, através da bondade do Senhor. Mas a nossa questão é que a gente foca mais no que é ruim, mais no que aconteceu de ruim, e a gente se blinda daquilo que Deus pode fazer através das pessoas. Mas quando você tem uma vida de rendição ao Senhor, de devoção, contemplação ao Senhor, você começa a ser quebrado em várias coisas que você pensa, várias coisas que há na sua mente para com outras pessoas e para com o Senhor. Então, quando você for adorar a Deus, você se derrame, se quebrante ao Senhor. Aqui na igreja, não espere um toque, não espere um comando. Cara, já começa adorando a Deus. Quando você acordar, você já fala, Senhor, há mais valor nas suas palavras do que o pão de cada dia. Senhor, beija-me com os beijos da sua palavra, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Começa a declarar, a cultuar o Senhor quando você acordar, porque o culto não começa aqui. Aqui a gente cultua
cultua ao Senhor, adora ao Senhor em comunidade. E é maravilhoso. Mas, cara, já pensou se você vive uma vida de contemplação, uma vida de devoção, uma vida de rendição ao Senhor e chega aqui, você vai chegar queimando, cara. Essa igreja vai ficar pequena para você. Então faça isso. Viva disso, viva isso. Porque se você estiver vindo aqui só por vir, para ouvir uma boa música, para ouvir uma boa palavra, infelizmente, irmão, você está indo com as próprias pernas para o inferno. Você não precisa de uma boa palavra, ou de uma boa canção, ou de uma boa pregação. Você precisa se arrepender, mudar de vida, mudar de caminho e adorar a Deus de todo o seu coração e exalar o bom perfume de Jesus, o bom perfume de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Glória a Deus! Vamos orar? Aleluia! Se coloque de pé.